E aí pessoal, tudo bem? Hoje em Eletrotécnica CA eu quero falar sobre o circuito RC série. Eu vou fazer a solução de um circuito desse tipo e vou analisar por diagrama fasorial. Vamos lá? Tenho aqui então um circuito RC série com uma fonte, um resistor e um capacitor. Uma fonte de 127 volts eficaz, 60 Hz, um resistor aqui de 100 ohms e um capacitor de 27 microfarads. Vamos à solução desse circuito. Primeiramente vou calcular a corrente, posteriormente as tensões em cada um desses elementos. Então, o primeiro passo é converter essa resistência e capacitância num circuito equivalente para que eu possa então trabalhar. Então, o primeiro passo é converter o capacitor em uma reatância XC, utilizando a fórmula 1 sobre 2π FC. Obtive aqui um valor de 98,24 ohms, substituindo aqui os valores. Agora eu vou converter esta reatância capacitiva em impedância capacitiva, adicionando aqui um número complexo, menos J. Com isso eu tenho menos J 98,24 ou em coordenada polar 98,24 com um ângulo de menos 90. Juntando então essa resistência com essa impedância capacitiva, eu obtenho então a minha impedância do meu circuito. E aí em coordenadas retangulares fica 100 menos J 98,24 ou convertendo para a coordenada polar 140,18 com um ângulo de menos 44,49. Então, uma vez que eu tenha calculado a minha impedância equivalente, o próximo passo é obter a corrente, utilizando aqui a lei de Ohm, tensão da fonte dividido por esta impedância, então 127 dividido pelo 140, eu vou obter aqui uma corrente de 905,98 mA com um ângulo positivo de 44,49. Com esta corrente, então, aplicando a lei de Ohm, eu consigo calcular a tensão do meu resistor, utilizando R vezes I. Então, 100 vezes 905,98 vai me dar aqui uma tensão de 90,6 volts com um ângulo de 44,49. Se você observar, o ângulo da tensão no resistor é o mesmo ângulo da corrente no circuito RC série, porque a corrente e o resistor sempre estão em fase. Utilizando essa mesma corrente de 905,98 mA, eu também utilizando a lei de Ohm, só que agora sobre o capacitor, eu vou obter aqui o valor da minha tensão no capacitor de 89 volts com um ângulo de menos 45,51. É interessante observar que no resistor a tensão deu com um ângulo positivo, igual ao ângulo da corrente. E no capacitor o ângulo da tensão é negativo. Tá? Isso indica um atraso de tensão com relação à corrente, ou que a corrente no capacitor está avançada. Bom, será que esse resultado está correto? Eu obtive aqui 905,98 mA, eu tenho uma fonte de 127 volts, uma tensão no resistor de 90,6 e uma tensão no capacitor de 89. Mas me disseram que a lei de Kirchhoff para a tensão diz que a soma da tensão distribuída numa malha é igual à tensão fornecida. Neste caso, então, 90 mais 89 tem que dar 127. Entretanto, se você fizer a soma direta, você não irá obter esse valor, porque nós temos aqui defasagem, nós temos ângulos para essas tensões. É o que eu vou analisar a seguinte para provar que esse resultado está correto. Eu vou analisar os resultados desse circuito utilizando aqui a análise por diagrama fasorial. Na análise por diagrama fasorial, você irá precisar de um transferidor para fazer a representação. Tem aqui um modelo de semiciclo, onde ele tem a identificação de 0 a 180 graus, ou o contrário, de 180 a 0 graus. Se você quiser então representar elementos com ângulos positivos e negativos, você pode utilizá-lo nesse sentido, de 0 a 180. Ou você pode também rotacioná-lo de cabeça para baixo aqui, e aí você terá de 0 a 180 no sentido contrário. Em eletricidade nós trabalhamos muito com ângulos positivos e negativos, então você não terá a identificação direta em um transferidor com essas marcações, mas você pode entender que no sentido horário você terá ângulos negativos e no sentido anti-horário você terá ângulos positivos. Esse outro modelo é similar ao primeiro, com o diferencial de ter aqui também uma régua, facilitando aí a hora que você for traçar o comprimento total aí, do seu ângulo que estiver sendo da sua reta, da sua tensão, corrente,
né, que vai estar representado num determinado ângulo aí. Este outro modelo, né, é o modelo de 360 graus, né, ele tem muita informação, ele é extremamente carregado de números, né, às vezes até o aluno se confunde na hora de fazer a representação, né, ele tem na marcação interna, né, de 0 até 360, né, externamente ele junta informações de meio ciclo, né, que é de 0 a 180, né, e completa aqui de 190 a 350, que seria, né, o 360 graus aqui igual ao zero. Né, mas também, né, com tensões positivas, né, e negativas, você também pode se confundir um pouco. Bom, pensando nisso, né, é que eu peguei um desses modelos aí e fiz um arquivo aqui, né, para facilitar o entendimento na análise por diagrama fasorial. Né, neste modelo que eu criei aqui, né, eu utilizo, né, de 0 até 180, né, com os ângulos positivos, e no sentido horário de 0, né, a menos 180, ou o mesmo valor de 180, né, porque menos 180 e 180 ficam exatamente no mesmo ponto, é só uma questão de referencial do sentido de rotação. Entretanto, né, principalmente para representações de circuitos capacitivos, indutivos, né, fator de potência, né, você irá precisar, né, representar valores de 0 a 90 positivo e de 0 a 90 negativo. Então eu prefiro utilizar este modelo porque eu acredito que ele facilita o entendimento, né, na hora de você fazer a representação nos diagramas fasoriais. Eu vou deixar aí no link da descrição, né, para você fazer o download, caso você queira utilizar este modelo também. Bom, então vou começar aqui, né, a minha análise fasorial para esse circuito. Tem aqui o meu circuito RC, né, onde eu obtive aqui as tensões de 127 para a fonte, que foi dada, calculei o VR igual a 90, né, e um VC igual a 89, cada um com o seu respectivo ângulo aqui. Então, primeiramente, eu quero representar aqui a minha tensão VR, com o valor de 90,6, né, no ângulo de 44,49 positivo. A tensão do capacitor está no ângulo negativo de menos 45,51, também com um valor, né, aproximadamente aí de 89 volts. Interessante observar, né, que eu estou colocando aqui os valores, né, do mesmo tamanho. Tá? Eu não estou representando aqui os valores, né, exatamente de 89 nem de 90, porque na representação fasorial o correto é você utilizar os valores de pico. Né? Então o certo é você multiplicar por raiz de 2. Entretanto, você pode analisar com os valores eficazes, que você não terá prejuízo, desde que você tenha a representação com todos os valores eficazes. Bom, agora então, a tensão do resistor está no 44,49, a do capacitor no menos 45,51. Se você observar, nós formamos aqui exatamente um ângulo de 90 graus, pois 44 para um lado, 45 para o outro, né, você terá aqui então, né, uma distância total de 90 graus. Isso é perfeitamente correto, né, é o que se espera de um circuito RC série, né, com as tensões. Bom, mas traçando aqui uma paralela, né, com o VR e uma paralela, né, com o VC, eu formo aqui um quadrado. E a diagonal desse quadrado representa exatamente a minha tensão V. Bom, se eu tenho aqui um quadrado, né, e se eu cortei através da minha diagonal, então o que eu tenho na verdade é um triângulo retângulo. Né, e este triângulo retângulo será então formado, né, pelo capacitor, pelo resistor e pela fonte, onde os catetos serão a tensão do capacitor e a tensão do resistor. E a tensão da fonte será o equivalente à hipotenusa. Bom, então quer dizer que 89 mais 90,6 tem que dar 127. De forma direta? Não. Você tem que utilizar Pitágoras. Isso significa que a tensão da fonte ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais VC ao quadrado, ou seja, você tem que pegar, para obter o valor de VE, você deve tirar a raiz quadrada, né, dos catetos elevados ao quadrado e somados. Bom, com isso, então, né, substituindo aqui os valores de 89, né, e de 90,6, né, você irá obter aqui a raiz quadrada desse resultado como 127,00141. Ora, não era para dar 127? Sim, deu 127. Este resultado é praticamente 127. Como assim? Não deu o mesmo resultado? Deu sim. A questão é o seguinte, quando você começou lá no início resolvendo o circuito, você teve que utilizar o valor de π, né, 3.1415 e assim por diante. Então, assim, independente de o π ter n casas decimais, né, a sua calculadora tem limitações durante o processo de solução.
nós tivemos alguns arredondamentos, né? Os ângulos aqui estão com apenas duas casas decimais, enfim, diversos são os fatores que levarão, né, a essa diferença, né, de casas decimais quando você for comprovar o seu resultado. Entretanto, o resultado está completamente correto, né? Então, para você confirmar que um circuito RC está correto, basta você pegar a tensão do capacitor ao quadrado mais a tensão do resistor ao quadrado e tirar a raiz quadrada desta soma, que você deverá obter aproximadamente, né, o valor da sua fonte de alimentação. Bom, galera, com relação ao circuito RC sério, né, fazendo essa solução rápida e analisando aí por diagrama fasorial, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.